Olá pessoal, aqui é o professor Aldinei. Nossa videoaula de hoje é sobre o triângulo retângulo, as relações métricas no triângulo retângulo. Bora estudar então, galera! Pessoal, não vamos esquecer aí que as nossas videoaulas elas estão embasadas no nosso livro didático, hein? O livro Matemática, Ciência e Aplicações da editora Saraiva, a 9ª edição desse livro, beleza? Abre o livro aí, coloca aí do lado, vai te ajudar nessa nossa videoaula. O triângulo retângulo, este assunto está na página 208, tranquilo? E aí vamos relembrar algumas coisinhas sobre essa figurinha importante na geometria plana, o triângulo retângulo, galera. Ele possui aqui este símbolo famoso, né, do ângulo reto. Ele tem esse ângulo reto, mas além do ângulo reto, ele também possui esses dois ângulos aqui, que a gente chama de ângulos agudos, ângulos menores do que o ângulo reto. Medida menor que 90 é medida aguda, tranquilo? E aí, se a gente somar esses dois ângulos, o ângulo 1 e o ângulo 2, a soma vai resultar em 90 graus. É claro que tem que dar 90, já que a soma dos três tem que dar 180, né? Em todo triângulo, independente de ser retângulo ou não, a soma dos três ângulos resulta em 180 graus. Vamos relembrar também que o maior dos lados do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa, certo? É o lado oposto ao ângulo reto. E vamos relembrar também que os outros dois que sobraram, esses outros dois lados, AC e AB, a gente chama de catetos, nomes já conhecidos por vocês aí desde o fundamental, beleza? Olha o que eu vou fazer aqui também, galera. Eu vou traçar um segmentozinho aqui no interior do triângulo, esse segmento AD, que a gente também tem um nome legal para ele. Ele é chamado de altura relativa à hipotenusa. É a altura desse triângulo. E quando eu traço essa altura, a gente faz surgir dois novos triângulos menores aqui, que são triângulos semelhantes entre si. Este triângulo ABD, esse triângulo ADC, são semelhantes. Por que são semelhantes, né? Os ângulos estão aqui destacados para mostrar que são congruentes os ângulos correspondentes. Bom, se os ângulos correspondentes são congruentes, a gente tem aqui o ângulo 2 e o ângulo DAB, a gente tem aqui o ângulo 1 e o ângulo DAC, congruentes, aqui a gente tem os dois retos, todos os ângulos correspondentes são congruentes, por isso que a gente chama esse par de triângulos aí de semelhantes. Só que além de serem semelhantes entre si, também são semelhantes ao primeiro, ao triângulo ABC, beleza? Triângulos semelhantes, a gente tinha uma definição boa, hein? Lá no livro também, na página 198. Falava lá que triângulos são semelhantes se os seus ângulos correspondentes são congruentes. A gente acabou de observar isso, né? Os ângulos correspondentes aí congruentes. E os lados homólogos, os lados correspondentes também aí são proporcionais. E é aqui que a gente começa a definir as relações métricas no triângulo retângulo. Beleza? Para isso, vamos rastrear, né, estes tais lados correspondentes, esses tais lados homólogos. E aí a gente vai observar o seguinte, se você pegar aqui esta medida A deste lado BC, quem seria o correspondente dela nesse triângulo menorzinho aqui no triângulo ABD? É o C. Quem seria o correspondente do A lá no triângulo médio, naquele triângulo ADC? É o B. Por que, professor, que você está dizendo que estes três lados são correspondentes entre si? Galera, é fácil observar. Olha aqui, o A está oposto ao ângulo reto. O A é o maior dos lados. Quem é aqui oposto ao ângulo reto? Quem é o maior dos lados? É o C. Neste aqui, quem é o oposto ao ângulo reto? Quem é o maior dos lados? É o B. Beleza? Então tá aqui, a gente já encontrou aqui três lados homólogos nesses três triângulos. Agora vamos pegar este cateto C e ver quem, né, investigar quem são os homólogos dele nos outros dois triângulos. Vamos pegar aqui uma outra cor
destacar ali então o cateto C, que está aqui oposto ao ângulo em amarelo, beleza? Além de ser o menor dos lados. Então vamos rastrear quem é que está oposto ao ângulo amarelo, quem é o menor dos lados nos outros dois triângulos. E aqui eu vou ver que é o N, e deste lado de cá eu vou ver que é o H. Tranquilo? N, essa medidazinha que a gente está chamando de N, que inclusive tem um nome bonitinho aqui, ó, chamado de projeção, beleza? Esse segmento aqui, ó, segmento que vai de B até D, a gente vai chamar ele de segmento N, ele é a projeção desse cateto C, tranquilo? Agora vamos para o outro trio de lados homólogos, é o B com o H com o M. Por quê? Olha lá, o B está de frente para o ângulo em rosa, está oposto àquele ângulo em rosa ali, né? B. Quem é que está oposto ao ângulo em rosa aqui? É o H. Quem é que está oposto ao ângulo em rosa aqui? É o M. Por isso que esses três lados são homólogos. E aí esse M aqui, a gente está também chamando de projeção, beleza? É a projeção agora do outro cateto. Vou até destacar isso ali. Este segmento aqui, ó, que vai de D até C, a gente chama de projeção M. Deixa eu melhorar essa letra M aqui. Projeção M do cateto B. Ótimo, então a gente acabou de rastrear aqui os lados homólogos, os lados correspondentes. Agora vamos explorar, né, a semelhança de triângulos e ver quais proporções surgem aí. Vamos pegar aqui o primeiro par de triângulo aqui, o ABC com o DBA. ABC, este aqui, DBA, este aqui. Se a gente olhar para os lados homólogos, vai perceber então que o A está para o C. Dá para montar uma razão então, A com o C, que são os correspondentes, e o C com o N. O C aqui, que eu circulei de verde, com o N. Ótimo, criei uma equaçãozinha, dá para multiplicar cruzado, e aí eu chego na primeira relação métrica aí, galera. Olha que beleza. C ao quadrado é igual a A vezes N. Essa formulazinha aqui vai ajudar a gente a resolver muito problema aí de geometria plana, de triângulo retângulo. Cateto ao quadrado, esse cateto ao quadrado é igual a você pegar a medida da hipotenusa e multiplicar pela medida da projeção desse cateto, projeção N. Tranquilo? Essa é a primeira relação métrica que a gente define aqui. Vamos pegar então agora mais um par de triângulos semelhantes. Pegar o triângulo ABC de novo, o maior, e o triângulo DAC, este triângulo aqui. Montando uma proporção aqui, a gente pode falar que o A está para o B. Olha o A em vermelho, olha o B em vermelho, assim como o B está para o M. Os lados homólogos, os lados correspondentes B e M. Vamos multiplicar cruzado e ver o que surge? Parecido com o anterior. A diferença é que se eu peguei o outro cateto, eu vou pegar a outra projeção, olha lá. Mas é a mesma coisa que a gente disse anteriormente. Cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção deste cateto. Beleza? Mais um par de triângulos semelhantes. Agora vamos pegar esses dois aqui, ó. O DBA e o DAC. Qual é uma proporção que a gente pode montar aí? Olha lá. H está para M. Este H aqui do triângulo menor. Este M do triângulo médio aqui. Assim como o N está para o H, que são os outros lados correspondentes aí. Multiplicando cruzado, tá aí. O que eu estou lendo aqui, né? O que é isso, professor? H ao quadrado, M vezes N. Galera, a frase é altura elevada ao quadrado, a altura H aqui, ó, beleza? É igual a projeção vezes projeção. Isso aqui é uma fórmula que a gente vai estar utilizando para resolver problemas envolvendo relações métricas no triângulo retângulo. O que a gente está fazendo aqui é só tentando entender de onde essas fórmulas surgiram, né? Onde essas três fórmulas surgem. Está demonstrado no livro de vocês também, na página 209. Dá uma olhadinha lá. E, aliás, não são só essas três, né? A gente ainda tem mais esta relaçãozinha aqui,
que diz que cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes altura. Cateto B vezes cateto C é igual a hipotenusa A vezes altura H, beleza? Ela surge se você montar um sisteminha com essas duas aqui, ó. Monta um sisteminha aí, tenta desenvolver o sistema que a gente chega nesta relaçãozinha aqui. Mais uma relação métrica. E também temos essa, que é o famoso teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado, olha lá, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema famoso, né? Beleza? Tá aí, relações métricas no triângulo retângulo. A gente ainda poderia dizer também que o A é igual a M mais N. Seria mais uma sexta relação aí, ó. A é igual a M mais N. Essa medida aqui é igual à soma dessas duas. Olha que beleza, definidas aí as relações métricas para a gente resolver alguns problemas. Ok? Pessoal, questão do Enem de 2019, vamos ver se as relações métricas nos ajudam aqui nele, né? Vamos ler aqui. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura que a gente está vendo aqui. Beleza? Essa figurinha aí a gente está vendo um ângulo reto, um triângulo aqui, então, que já pode ser chamado de triângulo retângulo, certo? Vamos continuar a leitura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, o segmento que vai de A até E, é quanto, né? Vale quanto? Quer saber, então, isso aqui, ó. Esse segmento que vai de A até E. Vou até pegar uma canetinha para destacar ele aí, hein? Segmento que vai do ponto A até o ponto E. É a hipotenusa desse triângulo aqui, então, que a gente está procurando. Hipotenusa, que tal pensar ali nos catetos, né? Esse cateto A até D, acho que a gente consegue descobrir a medida dele, hein? Esse segmento aqui tem a mesma medida do segmento BC, aí, já que é uma folha de papel aí retangular, significa que esses dois lados aí têm a mesma medida. Aquele cateto ali é 12 centímetros a medida dele. Agora vamos para o outro cateto. Esse cateto aqui de D até E, se você prestar atenção, ele é continuidade desta linha aqui, ó. Quando a gente dobrou, né? A gente percebe que ele é continuidade desta linha, que mede 12, mas lá em cima, olha lá aquele 18. Aquele 18 numa folha de papel retangular, né? A gente sabe que é a medida de cima e a medida de baixo. Bom, então esse trechinho aqui obrigatoriamente vai valer 6 centímetros. 6 com 12 dá os 18 centímetros lá de cima, com certeza, né? Ótimo, galera. Quer descobrir a linha vermelha ali, que é a hipotenusa, então ela é o X da questão. Tem o cateto, tem o outro cateto. Vamos lá, vamos utilizar aí o teorema de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras que diz que hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então o 12 elevado ao quadrado e o 6 elevado ao quadrado. Vamos continuar resolvendo isso aqui. Então, eu vou ter ali x ao quadrado igual, quanto que dá lá, hein? 12 ao quadrado? 144, hein? Não é 24. 12 ao quadrado é 12 vezes 12. A outra potência lá é 6 ao quadrado, então vai dar 36. Botei aqui que x ao quadrado é igual, vamos lá, somando esses dois, 180, beleza? O que a gente pode fazer para terminar essa equação, né? Aplica a raiz quadrada dos dois lados, ou a gente usa aquela ideia de se é potência de 2 aqui, é raiz quadrada do outro lado. Resumindo, é a raiz de 180, né? Qual é o número que é elevado ao quadrado da 180? É a raiz de 180 aí. Tanto positiva quanto negativa. Mas como a gente aqui está trabalhando com medida, vamos considerar só a positiva.
E pintou um problema, né? Cadê a raiz de 180? Não está aqui, ó. Será que é 12? Não, a gente acabou de ver que 12 vezes 12 é 144. Qual dessas outras aqui que são números irracionais aqui? Tá difícil, hein? Tá não, professor. É só pegar o 180 e fatorar que o senhor vai encontrar aí, ó. Vamos lá, vamos fatorar o 180. Então, lembrar da fatoração? Dividir o 180 por números primos. Vamos encontrar aqui na primeira divisão, por 2, o resultado 90. Vai dar por 2 de novo, né? 90 por 2, 45. E aí, já não dá por 2 mais. Será que dá por 3, que é o próximo primo? Dá, professor. 45 por 3 é 15. E aí, por 3 de novo, que vai dar 5. Por 5, que vai dar 1. Olha a forma fatorada do 180, como que ficou, ó. 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Esse 2 ao quadrado, porque eu tenho aqui esses dois fatores 2, 2 fatores 3. E o 5 está sozinho, né? Então, essa aqui é a forma fatorada. O que a gente faz com ela? Joga dentro da raiz, né? Joga o 2 ao quadrado, joga o 3 ao quadrado e joga o 5. Para finalmente poder achar a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2, a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é 3, e a raiz quadrada de 5, que a gente vai deixar, já que não tem raiz exata. E, finalmente, 2 vezes 3 é 6, raiz de 5. Letra D é a resposta aqui, então. Olha que beleza, hein? Usamos aí a relação de Pitágoras, o Teorema de Pitágoras, para resolver esse probleminha do Enem de 2019. Valeu! Pessoal, agora a gente vai com o exemplo da página 210 do livro de vocês, hein? Sejam 2 centímetros e 3 centímetros as medidas das projeções dos catetos de um triângulo retângulo sobre a hipotenusa. Veja a figura. Vamos calcular as medidas dos catetos. Quer saber, então, quanto é o valor de C, que é um cateto, quanto é o valor de B, que é o outro cateto, e aí deu aqui a medida de uma projeção e de outra projeção. Vamos relembrar que esta projeção aqui de 2 centímetros, a gente pode usar a letra N para representar ela. E aquela outra projeção, a de 3 centímetros, a gente pode usar a letra M, beleza? A gente também pode destacar aqui a hipotenusa, ó. A hipotenusa é a junção dessas duas projeções. Então, quer dizer que eu já sei que a hipotenusa aqui, que a gente geralmente usa a letra A para representar ela, vai valer 5 centímetros. Olha isso, hein? Eu quero descobrir esse cateto, eu tenho a medida desta projeção, eu tenho a medida da hipotenusa, tem uma relação métrica no triângulo retângulo que diz que cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Beleza? Então, olha só, substituindo, vai ficar C ao quadrado. O A, a gente viu lá que vale 5. O N, o exercício já deu, vale 2. Então, vai ficar C ao quadrado igual a 10. Aplica a raiz dos dois lados, eu vou ter que o cateto C vale raiz de 10. Beleza? Esse é o cateto C. Agora, o cateto B. Vamos usar a mesma relação aí, só que agora olhando para a projeção dele, né, do cateto B. Vai ficar ali que B ao quadrado, cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa vezes projeção. Então, B ao quadrado é igual a 5 vezes 3. B ao quadrado é igual a 15. Vou ter, então, que B é igual a raiz de 15. Beleza, tá aí, eu achei os dois catetos, utilizando as relações métricas no triângulo retângulo. Outra maneira que a gente poderia utilizar aqui é pensar que você tem ali dois triângulos retângulos. Você tem aqui um triângulo, deixa eu pegar o apontador, tem o triângulo de cá, o AHB, e tem o triângulo de lá, o AHC. E aí, nesse triângulo AHB, a gente pode definir isso daqui, ó. C ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais H ao quadrado. O que é isso, professor? O que você está falando?
Galera, isso aqui é o famoso Teorema de Pitágoras. Se está difícil decorar tantas relações métricas aí, às vezes só usando o Teorema de Pitágoras a gente já resolve boa parte dos problemas aí de triângulo retângulo, beleza? C ao quadrado, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. Por isso que tem essa relaçãozinha. Só que aqui pintou um problema, né? Porque eu tenho duas variáveis, né? Eu tenho a variável C e H, travou. Vamos dar um jeito de descobrir o H. E uma maneira de descobrir o H é essa que fala que a altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. A gente viu essa relação também agorinha. E aí? Se eu multiplicar, então, vai ficar 6, né? Pronto, já pode parar por aqui mesmo e voltar nessa equaçãozinha para substituir o h ao quadrado. Ó. Vai ficar 4 mais 6, que vai dar 10. E, finalmente, então, c é igual a raiz de 10, da mesma maneira que a gente tinha descoberto lá, usando a outra relação métrica, que diz que cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Não, professor, não vou lembrar isso não. Então, olha só para esse triângulo aqui menor, o triângulo AHB, e aplica Pitágoras nele. Você vai chegar na mesma solução. Vai chegar que o cateto BA mede raiz de 10. Para descobrir o cateto B, professor, posso usar também o Teorema de Pitágoras? Claro. Olha lá para você ver. O B é a hipotenusa desse triângulo AHC. Beleza? Se ele é hipotenusa, então o H e o 3 são os catetos. Hipotenusa ao quadrado, B ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. A gente já descobriu, né? Esse H ao quadrado agora está aqui. Então, resolvendo ali, vamos chegar que B é igual a raiz de 15, coisa que a gente já tinha descoberto também usando a outra relação métrica. Logo, o cateto AC mede raiz de 15 centímetros. Olha aí, galera, a gente utilizando as relações métricas de diferentes maneiras aí, né? Não há um padrão aí para resolver, não. Você escolhe aí a que você achar mais simples. Tranquilo? E por hoje é só, galera. Falando das relações métricas no triângulo retângulo. São essas relações que estão ficando aí nesse resumo final para vocês. Até uma próxima. Valeu! Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo WhatsApp. Valeu! Brigadão! Até a próxima!